As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Chegamos ao mês de maio e nesses dias também, professor Tiago Albuquerque, continuamos com as atividades no INSS via remota, ou seja, não tem trabalho presencial, não tem atendimento presencial nesses primeiros dias do mês de maio. Bom dia, professor Tiago. Bom dia, Luzenor. Bom dia, amigos e amigas ouvintes do Alerta Geral. Maio, mês das mães, e a gente aqui presente para levar essa informação pro cidadão brasileiro. Luzenor, é verdade, o INSS não está fazendo atendimento e quase todos os seus servidores estão aí em casa, no home office, fazendo esse trabalho. É por isso que os nossos pedidos de benefício têm saído com alguma agilidade maior, porque eles estão agora todos preocupados em bater a meta estando dentro de casa. E nós hoje, professor Tiago, vamos responder a perguntas e mensagens dos nossos ouvintes internautas na área da aposentadoria, como sempre o fazemos, e também dúvidas que chegaram, professor Tiago, sobre o auxílio emergencial. São muitas perguntas para você, ouvinte, internauta, a partir deste momento, a informação e o esclarecimento mais correto na área da Previdência Social. A primeira dúvida é da nossa ouvinte internauta Maria, em Baturité. Queria saber se uma pessoa que está com o título cancelado consegue solicitar e receber o auxílio emergencial. Maria, a Receita Federal do Brasil fez um esforço para até o dia 10 de abril sanar esse problema de quem estava aí com o título, com alguma pendência dele, ok? Mas se eventualmente ainda constar essa pendência, se o seu CPF está dando lá como inválido na hora de você fazer o cadastramento pelo aplicativo da Caixa, aí você pode se dirigir ao TRE pelo telefone que vai ter lá no site, o Tribunal Regional Eleitoral, e pedir uma certidão circunstanciada para enviar para a Receita Federal do Brasil. Lembrar, professor Tiago, que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, manteve a exigência para o título eleitoral para o eleitor estar em dia e apresentar essa certidão negativa como instrumento, como meio para receber esse auxílio emergencial. Verdade, Luzenor. O doutor Ilan, que é um juiz federal que tinha dado essa liminar para tirar a exigência do CPF, realmente essa decisão caiu logo em seguida quando foi recorrido para o STJ e agora é mantida a exigência do CPF em dia. Professor Tiago, vamos à região metropolitana do Cariri, onde o Emílio está na cidade do Crato, nos acompanhando pela FM 106.5. Ele diz que tem 32 anos de contribuição e 57 anos de idade. São 15 anos de estrada como caminhoneiro. E ele quer saber, professor Tiago, quantos anos falta para ele se aposentar? Emílio, se você trabalhou 15 anos como caminhoneiro e conseguir provar que realmente essa atividade era uma atividade nociva para você, e é bem fácil provar pelo menos até 95, até o dia 28 de abril de 95, porque a lei presumia que esse motorista de caminhão tinha direito à contagem especial. Se você conseguir realmente provar, esses 15 anos vão virar mais 6 anos, porque a gente acrescenta 40% do tempo especial, então você já teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, portanto já teria adquirido o direito ao benefício de aposentadoria. Professor Tiago, nesse caso de quem trabalha como caminhoneiro, carreteiro, essas pessoas, esses trabalhadores estão expostos a expostos a problemas de insalubridade, a agentes químicos que os protejam num tempo menor para a aposentadoria? Sim, Luzenor, inclusive a lei, até a edição da Lei 9.032, de 28 de abril de 95, já presumia que todo caminhoneiro, todo motorista de carga pesada, de ônibus, de caminhões mais pesados, eles teriam direito já à aposentadoria especial por presunção. Após essa data aí, após 95, ele ainda pode provar que a atividade seja considerada nociva, penosa ou insalubre. Agora vai depender de como ele realiza essa atividade para que a empresa emita um PPP, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, para comprovação dela. Professor Tiago, tem mais uma dúvida na área do auxílio emergencial. O Eilson Gomes, em Fortaleza, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber por que eu sou mãe solteira, no caso ela, sou mãe solteira, e meu auxílio só veio R$600, porque pela legislação, pela medida provisória, mãe solteira ou pai solteiro que cuida da casa tem direito a um auxílio no valor de R$1.200. Luzenor, a lei 13982, ela na verdade fala apenas da mãe, né, que seja aquela responsável pela casa. O projeto de lei 873 é que ampliou para dizer que é
aquela pessoa da família monoparental. Então, quando o projeto for sancionado, tanto será o pai como a mãe. Hoje em dia a lei diz que é só a mãe. Pode ter sido, dona Ilse, que a senhora não colocou lá, não inscreveu, não colocou no aplicativo que a senhora era chefe da família, ou porque a senhora pode não ter colocado seus dependentes. Quando no aplicativo você não coloca os dependentes lá, ele não entende que você seria a chefe dessa família. Aí só está dando como se você fosse só a senhora dessa família, fosse só individualmente. Agora, professor Tiago, uma curiosidade. Quando, nesse caso, a mãe está na condição de solteira, separada, mas oficialmente aparece em algum documento, registro civil de casamento, como casada, isso pode atrapalhar também o recebimento desse benefício no valor de R$ 1.200? Pode atrapalhar sim, Luzenor, e é bem importante você saber que há um cruzamento de dados aí e 3 sites lhe ajudam muito isso. A Carteira de Trabalho Oficial, o site da Receita Federal do Brasil e da Justiça Eleitoral. Esses cruzamentos de dados aí feitos pela Dataprev, que é a empresa de dados da Previdência, mas que está ajudando a pagar o auxílio emergencial, ele faz esse cruzamento de dados e se tiver esse dado que você está casado oficialmente, talvez o benefício seja negado no valor de 2 cotas e você precisa entrar com a contestação aí. Hoje o aplicativo da Caixa também já está habilitado para você fazer essa contestação. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pelas redes sociais do Ceará Agora e também pelas nossas 35 emissoras que nos retransmitem neste sábado, a partir da FM 104.3 e da FM 107.5 na região metropolitana de Fortaleza. Mas você que está em qualquer parte do Brasil pode nos encaminhar uma mensagem pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353 e aqui você recebe a informação segura. Um ouvinte ou uma ouvinte que não quis se identificar está no interior do Ceará e mandou a seguinte dúvida: um funcionário público contratado deve pagar separadamente o INSS ou o desconto já é feito no próprio salário? Conheço uma pessoa que, ao olhar o CNIS, só constavam 2 contribuições. O que fazer? Vamos preservar a identidade dessa pessoa, porque muitas vezes, professor Tiago, nos municípios, quando os funcionários ou familiares dos funcionários fazem uma denúncia ou fazem um questionamento, acabam sofrendo perseguição. Então, respeitamos aqui a identidade do nosso ouvinte ou do nosso internauta, da nossa ouvinte, da nossa internauta, e a resposta do professor Tiago agora é válida para muita gente. Eu farei coro ao que o Luzenor disse, realmente a gente já imagina que deve ser de um município menor, onde a pessoa teme aí ter esse desligamento da prefeitura, mas não se preocupa que está preservada aqui sua identidade. Eu tenho uma notícia boa para você, é que esse desconto é para ser feito sim direto pela prefeitura, mas se a prefeitura não está recolhendo e não está aparecendo no extrato do CNIS, a senhora pode provar, ou o senhor pode provar, que realmente tem esse trabalho, pega a sua portaria de nomeação, pega a sua ficha financeira, leva para o INSS e o INSS tem a obrigação de regularizar. Você não vai comprar briga nenhuma com a prefeitura, porque a obrigação era do INSS ter essa informação já, porque a Receita era para ter fiscalizado aquela relação de trabalho. Então, se você levar os comprovantes da relação de trabalho, vai o INSS ter a obrigação de corrigir, de colocar esses vínculos lá e não vai ter qualquer problema com a prefeitura. Ouvinte de Cascavel nos acompanhando pela FM 107.5, Pedro de Alcântara, diz o seguinte: eu gostaria de saber por que minha aposentadoria foi negada. Passou 1 ano e 3 meses que eu dei entrada. Eu trabalhei 26 anos como soldador e dei entrada no benefício antes da reforma da Previdência Social. Qual é a explicação? O que pode ter acontecido com o pedido de benefício do Pedro de Alcântara? Pedro, realmente a profissão de soldador era considerada presumidamente nociva até dia 28 de abril de 95. Após ela, o INSS criou uma série de regras aí para comprovar realmente essa atividade especial. Uma delas básica é a emissão do PPP, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário. Mas o PPP contém algumas informações também dentro dele que o INSS pode entender que eles não comprovam essa atividade especial. Então, o que é que eu lhe recomendo? Procurar uma Defensoria Pública da União ou então um advogado privado para que ele analise essa documentação e talvez aprecie a viabilidade de você entrar na justiça e reverter o indeferimento do INSS. Professor Tiago, só para eu também me inteirar, essa legislação que mudou as regras sobre a aposentadoria especial é de 1995? Do dia 28 de abril de 1995. Quer dizer, a partir desta data aí que você faz referência, se os trabalhadores já estivessem em alguma atividade que os enquadrassem na aposentadoria especial, eles manteriam esse direito?
Não, Luzenor, na verdade, o direito é mantido, porque a aposentadoria especial continuou existindo. Só que a comprovação agora é que tem que haver, porque até a Lei 9.032, do dia 28 de abril de 95, as atividades, existia um rol de atividades no decreto que já eram presumidamente especiais, nocivas. Então já presumia, independente de prova. Depois dessa lei, a partir de 95, eu tenho que provar que realmente aquela atividade era especial. Professor Tiago, dúvida da Edevanilda em Aracati. Agora, em maio, completo 60 anos de idade, eu pago o meu INSS e já completei 15 anos e 3 meses de contribuição. A minha dúvida é se eu tenho que pagar mais 6 meses nessa regra de transição de 15 anos e 6 meses. Se eu pagar os 3 meses que faltam, eu posso dar entrada na aposentadoria? Professor Tiago, observe que a nossa ouvinte Edevanilda confundiu aí os 6 meses sobre os 15 anos de contribuição e não sobre os 60 anos de idade. Mas explica melhor, professor Tiago. Evanildo, é o seguinte, se a senhora só preencheu essa idade agora, a senhora não tem uma regra de transição para a idade. A idade, depois de 13 de novembro de 2019, é de 62 anos. Se a senhora der entrada agora, o INSS vai negar por falta de idade mínima, tá ok? Então, no seu caso, não valeria a pena você entrar numa regra de transição para pagar mais contribuições, porque isso aqui demandaria que você trabalhasse mais de 20 anos para conseguir, mais de 30 anos para pagar a regra de transição, já que a regra de transição é de 100% do tempo que faltava para a senhora se aposentar por tempo de contribuição. Como a senhora só tinha 15 anos, faltava mais 15 anos, então o pedágio seria de mais 15, teria que trabalhar quase 30 anos para a senhora ter direito. O que a senhora vai ter que fazer agora é, se quiser, não ficar pagando mais a Previdência, porque já tem a carência, mas vai ter que esperar a idade mínima de 62 anos de idade. Agora, a gente sempre alerta, como o Luzenor gosta de informar aqui, que pagar o INSS pelo menos uma vez por ano para o contribuinte, né, segurado obrigatório, garante que ele esteja também coberto de outras eventualidades que possam acontecer, uma doença, um óbito, coisa do tipo. Mas se a senhora não quiser, pode esperar só completar 62 anos de idade, que vai ter direito à aposentadoria então. Professor Tiago, agora eu me confundi. Vamos lá. Totalmente, professor Tiago. Quer dizer que a dona Edevanilda, com 60 anos de idade, ela só se aposenta ao chegar aos 62 anos de idade? Isso mesmo, Luzenor. A reforma da Eu Previdência... já tinha ouvido aqui, professor Tiago, você explicando, dos 60 anos de idade mais 6 meses... Luzenor, na verdade, o pedágio não está ligado à idade, está ligado ao tempo de contribuição. Porque a regra de transição, ela diz que esse acréscimo do pedágio, ela vai incidir sobre o tempo que faltava para preencher o requisito para tempo de contribuição até 13 de novembro de 2019. E qual era o tempo de contribuição lá? Eram 30 anos para a mulher e 35 para o homem. Então eu tenho que pegar quanto tempo faltava para completar os 35 anos para ela, em 13 de novembro de 2019, e para ela faltava aqui 15 anos ainda, já que ela só tinha 15, e sobre esses 15 anos que faltava, aplico mais 100% do pedágio. Então ela teria que trabalhar 30 anos para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, se ela esperar só a idade de 62 anos de idade, ela vai ter direito. Esse pedágio, ele não incide em cima da idade, do quesito etário. Ele incide sobre o tempo de contribuição que faltava para eu preencher os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição até a época da reforma. Agora, bem claro, professor Tiago. Eu entendi bem. Só para acrescentar também para os nossos ouvintes internautas que quando você se refere a 30 anos, 35 anos, é para o trabalhador, a trabalhadora, no caso a mulher com 30 anos de contribuição, obter a aposentadoria com o valor integral, ou bem perto do valor integral, bem perto do valor que ela recebe ou ele recebe na atividade. Luzenor, olha, essa regra, seja para quem preencheu os 30 anos mulher, 35 homem antes da reforma, ou para quem vai preencher agora pagando um pouquinho de pedágio, ela garante só o direito à aposentadoria, mas ela não garante que a aposentadoria será integral. Não existe esse instituto dentro da Previdência da integralidade. Agora, quanto mais tempo de trabalhar, a gente tem uma nova forma de cálculo, quanto mais tempo ele trabalhar, maior será o percentual, ou seja, aquela percentagem que vai ter sobre a média dos salários dela. Mais uma dúvida na área do auxílio emergencial, agora da Líria em Canidé.
O governo já liberou os R$ 600 do meu auxílio emergencial, mas não tem nada na minha conta. O que devo fazer? Isso aconteceu com milhões de brasileiros, com milhares de cearenses que têm o direito, bateram a porta da Caixa ou da lotérica e simplesmente não tinham dinheiro. Burocracia aí, e que se essas pessoas continuarem insistindo, vão receber esse dinheiro. Luzenor, muito provavelmente houve alguma falha de comunicação aí com o sistema e com a empresa de dados da Previdência, que é a Dataprev, né, que pode ter feito com que houvesse essa discrepância aí de você não localizar. Inclusive, essa semana eu estava lendo, Luzenor, que houve um senhor que ele acordou com R$0 na conta e acordou com 43 milhões depois, no dia seguinte, por um erro também aí de dados da Dataprev, né? É um valor bem parecido com o prêmio da Mega Sena. Mais ou menos isso aí. Então, se a senhora não teve a felicidade de acordar como esse outro senhor, que acordou com 43 milhões na conta, não se preocupe, porque provavelmente deverá ser corrigido. Agora, a senhora também pode observar se nesses erros aí da Dataprev, ao invés de depositar na sua conta, ela não criou uma conta poupança digital e lá está depositado. Dúvida que nós vamos trazer aqui para o professor Tiago responder na área da Previdência Social é do Antônio Fernandes Galdino, em Itapiúna, região do Maciço do Baturité. Tenho 60 anos de idade, 3 hérnias de disco, tenho bico de papagaio, tenho pressão alta. Recebi um benefício em 2018, esse benefício foi cortado. Sou agricultor, tenho 35 anos de contribuição e 15 anos de sindicato. Já completei a minha idade de 60 anos, coloquei os papéis na aposentadoria e está com 5 meses, ainda não tive notícia. O que está acontecendo, professor Tiago? Está acontecendo, Antônio, que o INSS realmente ainda tem demorado a dar resposta a essas pessoas, principalmente para quem deu entrada antes desse período de quarentena, né? Para os processos depois da quarentena, a gente está tendo, inacreditavelmente, né? Apesar de ser cronologicamente posterior, a gente está tendo uma solução até um pouco mais rápida. Para os processos que você deu entrada antes, o INSS criou um sistema de análise virtual, onde nacionalmente são distribuídos processos e acabou criando essa fila nacional, porque uma determinada região ela pode ser mais rápida, a outra mais devagar, só que como está na fila nacional, a gente depende de que todos estejam afinados e todos consigam fazer essa análise mais rápida para o seu processo também ser analisado. Como infelizmente ainda não está sendo bem direitinho aí, bem acurado, bem preciso esse processo da INSS, essa análise, infelizmente tem demorado muito. Professor Tiago, a nossa ouvinte internauta Maria Gorete, em Crateús, ela disse que tem 59 anos de idade, 11 anos e 4 meses, 11 anos pagos ao INSS. E quer saber se esse restante que falta para completar os 15 anos de contribuição podem ser pagos de uma vez só para garantir a aposentadoria. Não pode ser pago, dona Gorete, porque isso aí é carência, para completar 15 anos, isso se chama carência, e a carência, ela não pode ser quitada de uma vez, ela tem que ser um tempo de contribuição durante o exercício do trabalho mesmo. Leonice, ou melhor, o Fernando em Salitre, meu benefício foi cortado, eu tenho problema de coluna, o que devo fazer? Fernando, você pode entrar com recurso administrativo ou então procurar a Defensoria Pública ou um advogado privado já para dar entrada na ação judicial, numa ação de restabelecimento de benefício, que se realmente for comprovado que a cessação foi indevida por parte do INSS, deverá ser pago desde quando o benefício deixou de ser pago. Leonice em São Benedito nos manda uma mensagem direto da região da Ibiapaba, professor Tiago, para dizer que a mãe já fez a perícia e foi aprovada por 4 meses e o sindicato fez o documento errado e o benefício veio negado. Lá no INSS fez o recurso no dia 18 de novembro do ano passado e até agora nada. Pois é, 18 de novembro, professor Tiago, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 5 meses. Pois é, Luzenor, o recurso administrativo ele é julgado pelo CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, que eu já tive a oportunidade também de compor como conselheiro, como julgador desse caso aí. Esse recurso, quando ele é distribuído para o conselheiro que está relatando o caso, aquele cara que vai julgar, vai propor o julgamento para os outros colegas, ele não pode demorar mais de 45 dias para ser julgado. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que a senhora entre em contato com 135, peça o telefone do CRPS e faça essa reclamação que já está demorando mais de 45 dias. Professor Tiago, qual é a recomendação para nosso ouvinte Micaele, em Umirim, que diz que o pai é deficiente, tinha um benefício da Previdência Social, que ele conquistou pela Justiça Federal, esse benefício foi cortado, o auxílio por doença que ele tem, e ele espera há 9 meses uma resposta pela perícia da perícia. Qual é a recomendação para o pai da Micaele em Umirim?
Micaele, o que a gente recomenda é que você vá, assim que possível, nesse período de isolamento não dá, mas assim que possível a senhora vá lá diretamente na vara falar que, olha, meu pai está sem receber nada, meu pai precisa, isso é uma questão de verba alimentar, de natureza alimentar, então eu gostaria que vocês colocassem logo o processo para ser julgado, concluído para sentença, porque realmente pode demorar um pouquinho mais, mas você indo lá pedir pessoalmente ou por telefone agora no momento de isolamento, vai ajudar muito a que o processo ande. A Eliane, em Caridade, tem também uma dúvida nessa área da Previdência Social. Ela disse que recebeu uma mensagem que o auxílio estava negado. Em seguida, olhou novamente e já deu em análise, ou seja, o processo estava em análise. Se eu esperar mais um pouco, pode ser aprovado? Sim, Eliane, pode ser que seja aprovado sim, né? Até é interessante que tenha mudado de ofício, né? Por conta dele, sem a senhora pedir, mas se está passando ainda por uma análise, essa análise pode sim confirmar que vai ser negado ou então dizer que vai ser aprovado. Professor Tiago, outra dúvida também sobre o auxílio emergencial. A Fernanda do Nascimento, em Missão Velha, ela diz que está inscrita no Cadastro Único, o auxílio emergencial deu renda, ou seja, foi aprovado, fazem alguns dias e esse dinheiro ainda não saiu. Ela diz, não tenho nenhuma renda e não estou conseguindo acessar pelo aplicativo da Caixa, pois quando chega na senha dá inválida. Dona Fernanda, olha, a senhora, essa senha ela pode ser recuperada pelo seu e-mail, tá bom? Então a senhora dá uma olhadinha lá se não chegou no e-mail. Se não tiver chegado, dá uma olhadinha lá na lixeira ou então no spam, porque como é um e-mail que é disparado para muita gente, ele pode ser reconhecido como spam, como um e-mail que como um e-mail disparado para multidões e que poderia ser um lixo virtual. Dá uma olhadinha se não está lá, se não tiver, a senhora liga para o telefone 111 e pede para informar, para gerar uma nova senha e mandar para outro endereço de e-mail que a senhora tenha. Neide, em Guaraciaba do Norte, meu esposo deu entrada no auxílio-doença por causa de um acidente de trabalho. O dinheiro dele já está no banco, mas não temos como receber por causa da pandemia. Já liguei para o banco para tentar fazer uma transferência e até agora nada. O que devo fazer? É complicado, só me antecipar aqui no comentário, professor Tiago, porque o INSS facilitou a adoção de procurações para as pessoas familiares, amigos mais próximos receberem o dinheiro pelos beneficiários. Mas nesse caso da transferência aqui, é um complicador para o banco fazer a transferência, assumir a responsabilidade de transferir o dinheiro apenas por um contato telefônico. Isso, Luziano, realmente é uma insegurança, né? Insegurança para o próprio cliente, como para o banco também, que vai ser penalizado se tiver algum erro nessa transferência e outra pessoa receber. Mas olha, tem uma notícia boa. O problema da fila virtual que a gente tem falado nasceu em razão do processo virtualizado do INSS. E como o INSS estava mudando, muitos requerimentos que eram feitos na agência ainda não estavam lá no site do meu inss.gov.br. Eles estão sendo acrescentados paulatinamente, para e passo, de pouquinho em pouquinho. E um dos serviços que foi acrescentado agora há poucos meses foi justamente o serviço do TBM, Transferência de Benefício em Manutenção. É através desse serviço que você pode pedir que o seu dinheiro seja depositado em outra conta bancária. O Antônio, ouvinte internauta em Fortaleza, ele diz que é funcionário dos Correios. No dia 10 de junho completa 34 anos de contribuição e também estará com 54 anos de idade. E pergunta quanto tempo falta para se aposentar. Seu Antônio, como você vai completar 34 anos daqui a pouco, então eu vou fazer uma estimativa que em novembro do ano passado você estava faltando mais ou menos aí, estava com 33 anos e 3 meses de contribuição, 4 meses. Então estava faltando mais ou menos 1 ano e 7 meses para você completar os 35 anos. Então você vai ter que completar os 35 anos e mais o pedágio de 100% desse tempo que faltava. Ou seja, quando o senhor tiver com 36 anos e 7 meses, mais ou menos, o senhor vai poder se aposentar independente da idade. Uma ouvinte da localidade de São João dos Carneiros, no interior do Ceará, diz que o esposo tem 59 anos de idade, é aposentado por invalidez desde 2018. Passou por uma perícia e ela quer saber se ele vai passar por uma nova perícia. Ele é aposentado como trabalhador rural. Olha, nesse período de pandemia, de quarentena, o INSS suspendeu a realização das suas perícias médicas. Então, até ele voltar, não vai ter perícia nem para quem está pedindo, nem para quem está já recebendo e passaria por uma revisão. Mas, quando terminar, sim, ele pode passar por uma perícia médica. Ele só fica isento da perícia médica quando ele completar 60 anos de idade ou se ele fosse portador de HIV.
Dona Maria Vieira, em Pentecoste, diz que foi professora durante 30 anos da vida dela e se aposentou em 2010 ganhando um salário mínimo. No momento, disseram para ela que automaticamente esse salário seria corrigido. Eu gostaria de saber se um dia esse salário vai mesmo ser corrigido ou como fazer para pedir essa correção. Eu estou com 58 anos de idade. Como professora, não era para ter se aposentado com salário mínimo, né, professor Tiago? Luzeno, depende realmente da realidade do local onde ela trabalhava, né? E quanto é que pagava, né? Existe um patamar mínimo no serviço público, mas normalmente o professor ganha um pouquinho mais. Talvez tenha algo errado na concessão. Essa correção automática que eles falaram aí para você é a correção inflacionária. Ano a ano, o valor do seu benefício tem que ser corrigido pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Mas se você ganha salário mínimo, então a correção do INPC é menor que o salário mínimo. Portanto, a sua correção vai ser pelo próprio piso, que é o salário mínimo, tá? Agora, se você acha que teve um erro na concessão, porque na sua história de vida laborativa ganhava um pouquinho mais, é bom que a senhora leve as suas fichas financeiras para um advogado, um especialista ou para a Defensoria Pública, para que ele veja se houve algum erro na concessão para tirar essa média dos seus históricos de recebimento de salário. O nosso ouvinte internauta em Coreaú, região norte do Ceará, Raimundo, diz que tem 35 anos de idade, está desligado do trabalho há 5 meses, fez uma ressonância magnética que constatou problemas como, por exemplo, dormência na perna, e ele quer saber, professor Tiago, se tem direito a um auxílio pelo INSS. Pode ter direito, Raimundo, da querida Coreaú, terra aí do meu avô, do seu Luiz Correia, pode ter direito sim. Inclusive foi criada uma legislação onde permite que esse auxílio doença seja antecipado. Antecipado de que forma? Você faz o requerimento no meuinss.gov.br e anexa o seu atestado, tá ok? Não vai passar por perícia médica porque elas estão suspensas no INSS. O INSS antecipa, antes de realizar a perícia, antecipa pelo menos um salário mínimo para você e aí depois, quando o INSS voltar a realizar a perícia, ele pode lhe convocar ou não. Um ouvinte ou uma ouvinte na região metropolitana de Fortaleza diz que está acessando o aplicativo Meu INSS e que está sendo solicitado uma senha. E pergunta, gostaria de saber que tipo de senha é essa, é da minha conta ou de outra coisa, ou de outro aplicativo? O que é essa senha, professor Tiago? É a senha do próprio Meu INSS que você cria quando faz o cadastro inicial lá. Se você não lembra, você pode ir lá embaixo onde esqueci minha senha, aí ele vai pedir algumas informações do seu cadastro de e-mail e vai reenviar essa senha para lá. Ivanildo da Topic em Monsenhor Tabosa, fiz meu cadastro para receber o auxílio emergencial. Quando coloco o CPF dá inválido. O que eu devo fazer, professor Tiago? Você começou o alerta geral de hoje falando sobre auxílio emergencial e no primeiro bloco falamos também sobre essa questão do CPF inválido. Ivanildo, pode ser que esteja algum erro de cadastro lá na Receita Federal do Brasil ou se você tiver passado mais de 3 eleições sem votar, também pode estar com o título de eleitor cancelado, o que vai interferir aí no CPF. A Receita prometeu corrigir tudo até 10 do mês passado, 10 de abril, mas pode ter passado algum despercebido ainda. Então veja se você tem um título de eleitor cancelado, ligue para a Receita, veja qual é essa pendência aí para poder corrigir e o benefício depois pode ser pago, porque a Caixa atualizou o aplicativo para ou você fazer uma contestação ou uma nova solicitação. Professor Tiago, nosso ouvinte Raimundo Batista, em Iguatu, região centro-sul do Ceará, diz que tem um retorno marcado no INSS para o dia 6 de maio, de reabilitação, reabilitação socioprofissional judicial obrigatória. E ele quer saber se o INSS está fechado. Como é que ele vai fazer essa perícia? Não vai fazer perícia, as perícias estão todas suspensas, tá? Agora, a reabilitação profissional, ela também não é uma perícia, é um mecanismo para tentar fazer com que você volte a ter capacidade laborativa, mas ela também está suspensa no momento. Então, o que vai acontecer é que o INSS deve cancelar e reagendar para outro momento. É o mesmo caso também, a mesma resposta para a Joyce em Tianguá, professor Tiago, que ela disse que fez o requerimento do filho há mais de 60 dias e o processo continua em análise. O filho dela é autista, quero saber se posso ir ao INSS para receber alguma resposta. Repetindo, não tem atendimento presencial, não é isso, professor Tiago? Não tem atendimento presencial, são todos através agora dos canais remotos, do site meuinss.gov.br ou então do telefone da Previdência, que é o 135 135, tá bom? Você pode ligar para tirar essa dúvida aí. Luzenor, para quem ainda não estava recebendo o BPC de pessoa com deficiência, realmente a lei ainda exige que haja esse trâmite normal. Para quem já estava recebendo, o governo editou uma lei
possibilitando aí também a antecipação de pelo menos R$600 do valor. Agora, realmente, para os casos em que foram pedidos antes, a gente fala daquele problema aqui dessa fila nacional, dessa fila virtual, que criou essa demora maior. A senhora tem duas opções. Ou a senhora pode entrar em contato com o 135, fazer uma reclamação na ouvidoria, porque tem mais de 45 dias que deu a entrada, ou a senhora pode procurar já um advogado pelo WhatsApp, pelo telefone, ou a defensoria, para já dar entrada na justiça e pedir que o juiz se manifeste. Voltamos a Coreaú, terra do avô do Tiago Albuquerque, onde está o José Vieira, que ele diz o seguinte: meu pai já passou pela perícia há 2 meses, quero saber se ele tem direito a algum benefício nesse período da pandemia. José, se foi constatada a incapacidade, sim, ele tem direito. Agora, se a perícia disse que ele não estava incapaz para atividade laborativa, aí não vai receber. Mas se ele não receber, se ele se encaixar nos critérios de renda lá, renda familiar de até 3 salários mínimos ou renda per capita de até meio salário mínimo, ele, no lugar do benefício previdenciário, pode pedir o auxílio emergencial. Adriana, em Juazeiro do Norte, região metropolitana do Cariri. Professor Tiago, quero a sua atenção especial a essa pergunta da Adriana. Gostaria de saber se eu transferir meu auxílio emergencial para a conta de outra pessoa que também recebe o benefício, ela poderá ser prejudicada? O meu cadastro é do CAD único e o dele é dos informais. Eu posso prejudicá-lo ao realizar essa transferência para a conta dele? Adriana, sua pergunta é bem interessante, mas a lei não diz que você vai ser punido se você utilizar para qualquer finalidade. Não há na lei dizendo assim, olha, você vai receber, mas não vai poder gastar com isso, com aquilo, não vai poder transferir, não vai poder pagar uma conta. A lei não faz qualquer restrição. Então, até onde a gente conhece, você transferir o dinheiro para outra pessoa que também recebe auxílio emergencial, não tem por que prejudicar a percepção do seu benefício, do dele ou de qualquer outra forma. O que não pode legalmente é a Adriana colocar para a conta da outra pessoa o depósito direto feito pelo governo federal. Isso mesmo, Luzeno, o benefício é personalíssimo, significa que só quem pode receber é a própria pessoa, então ela não pode colocar lá no cadastro a conta dessa outra pessoa que quer que receba esse dinheiro. Quando você escrever o texto para o nosso WhatsApp 085 992734353, você diga em que cidade se encontra, como faz a Antônia em Granja. Sou mãe solteira e faço tratamento no CAPES porque tenho transtorno do pânico. Será que tenho direito de algum benefício do INSS? Está fazendo 6 meses que fiz o pedido com a ajuda de um advogado e ainda não tive resposta. Dona Antônia, pode ser que sim, mas vai depender do nível de doença que a senhora tem, porque não é qualquer doença, é uma doença que incapacita você para trabalhar. Pergunta curiosa aqui do Rogério em Fortaleza. Eu recebo o BPC e quero contribuir para o INSS para no futuro me aposentar. Em qual modalidade posso me enquadrar? E devo continuar por quantos meses ou contribuir por quantos meses para eu me aposentar? Excelente pergunta, Rogério. A portaria número 1 de 2017 autoriza que você recolha como contribuinte individual. Perdão, não como contribuinte individual, não, como contribuinte facultativo, tá bom? Porque se contribuir de outra forma que não seja como facultativo, o INSS vai entender que você tem renda e aí pode cancelar o seu benefício assistencial. Você tem que contribuir durante pelo menos 20 anos. Se nunca contribuiu antes da reforma, vai ser 20 anos a carência para ter direito a uma aposentadoria. Pergunta que chega do Antônio Gomes em Tauá, ouvinte da nossa Trici FM. Fui demitido e o prazo para dar entrada no meu seguro-desemprego vence em maio. Neste mês, o Cine está fechado por conta da pandemia do coronavírus e não tem prazo para reabrir. O que posso fazer? Não tem como dar entrada nesse processo de forma virtual, não, professor Tiago? Sim, ele pode dar entrada lá direto no site do Cine, né? Esse requerimento também hoje em dia é virtual, ainda mais agora considerando esse momento de isolamento. João Antônio em Viçosa do Ceará, na região da Serra Grande. Quero saber se tenho direito à pensão por morte da minha esposa, sendo que não fomos casados no civil. Se ela receber aposentadoria ou trabalhava, independente de ser casado formalmente no civil, a união estável ela deve ser equiparada a casamento, então pode ter direito sim à pensão por morte. Luana, em Novo Oriente, ouvinte da Tigre FM. Minha mãe tinha o Bolsa Família, mas como ela se aposentou, o benefício foi bloqueado no dia 27 de abril. Fui olhar no aplicativo do Bolsa Família e tinha a mensagem do auxílio emergencial que ela vai receber. Achei estranho. Como que ela vai receber se ela é aposentada? Eu quero saber se ela deve receber o auxílio emergencial. De forma nenhuma, Luana. Se ela é aposentada, ela não tem direito. A lei expressamente fala que não pode receber quem recebe já benefício previdenciário ou assistencial. Só no caso de quem recebe Bolsa Família, se o auxílio emergencial for maior, é que ele pode receber. Mas está recebendo da Previdência ou da Assistência Social, aposentadoria ou BPC, não pode receber auxílio emergencial. Professor Tiago, quero parabenizar a Luana pela transparência lá de
Novo Oriente, da cidade de Novo Oriente, fazer essa pergunta, abrir o coração e falar a verdade. Você, Luana, dá um bom exemplo, porque quem recebe, como acabou de dizer o professor Tiago, algum benefício da Previdência Social, não tem direito a esse benefício do auxílio emergencial. Então, parabéns, Luana, pela honestidade. Mesmo porque, professor Tiago, se quem estiver nessa condição de beneficiário da Previdência Social receber o auxílio emergencial e gastar esse dinheiro, o governo pode ir atrás e depois descontar no próprio benefício da Previdência Social. Então, Luana, parabéns pela decência, pela postura de honestidade. Perfeitamente, Luzenor. O artigo 115 da lei prevê que quando você recebe benefícios inacumuláveis, você pode descontar até o limite de 30% do valor do benefício. Então, realmente, eu faço coro aqui ao Luzenor. Parabéns pela sua honestidade, realmente não querer se locupletar e receber os dois benefícios. Deixar para quem realmente está precisando. Mauro Jorge Calcaia. Sou aposentado pela Polícia Militar do Ceará e contribuí por 30 anos. Agora, com a reforma da Previdência, voltei a pagar. Isso é certo ou posso colocar na Justiça? Olha, Mauro, eu particularmente entendo que você tinha direito adquirido a alíquota antiga, né? Pode haver essa tese aí, mas o Estado particularmente entende que não, que como você já estava aposentado e a incidência era sobre a aposentadoria e ela só fez aumentar, aí ele vai sofrer aquele desconto. Agora, se você nunca pagou e aí foi criada uma lei agora, eu entendo que isso é direito adquirido e você deve ser exonerado de pagar esse valor aí. Professor Tiago, os governos estaduais têm aprovado leis nas Assembleias Legislativas para cobrar também dos inativos esse recolhimento para a Previdência Social, dentro daquele argumento que precisam os estados equilibrarem as contas do Caixa da Previdência Social. É verdade, Luzenor. E aqui no Ceará também não foi diferente. Há pouco tempo o governo do estado conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa uma alíquota que é a maior alíquota dos regimes próprios para se descontar do aposentado, que é de 14% do que excede o valor do teto do INSS. Josimar, em Cascavel, ouvinte da FM 107.5. Fiz um processo seletivo em 2016 e a Lei Federal 11.350 nos dá seguridade no trabalho. No nosso contra-cheque, vem que o nosso vínculo é regime jurídico especial. Quero saber se esse tipo de regime nos dá direito à aposentadoria. Destrinche aí a área jurídica, é a sua responsabilidade, professor Tiago. Com certeza, Josimar. Olha, o regime de previdência no Brasil, ele é um regime geral ou um regime próprio. Mas independente de você estar vinculado ao regime próprio ou ao regime geral, quando você exerce atividade remunerada lista, você tem que estar vinculado a algum desses. Então, independente se é o geral ou se é o próprio, você vai ter direito à aposentadoria sim quando preencher os requisitos. Maria, em Ocara, eu fiz uma pequena cirurgia, tirei uma hérnia e eu quero saber se eu tenho o direito de receber o auxílio-doença. Sou agricultora. Como não estão fazendo a perícia devido à pandemia, eu posso receber o auxílio mesmo sem ter feito essa perícia? Sim, sim, a Lei 13.982 também garante a antecipação desse auxílio-doença. Como é antecipação? Antecipação é porque o normal é você fazer o requerimento, passar por uma perícia e aí o benefício ser concedido ou negado. Agora está sendo dispensada essa perícia, você anexando esse atestado aí no INSS digital, lá no meu inss.gov.br, pode receber esse auxílio-doença. Professor Tiago, nesse caso, o caminho mais curto é o auxílio-doença ou ela poderia ter direito ao auxílio emergencial nessa fase? Olha, Luzenor, o caminho mais rápido, na verdade, tanto o auxílio-doença como o auxílio emergencial, já que o governo está antecipando. Basta você anexar o atestado. Agora, se você não tiver atestado, claro, é melhor você pedir o auxílio emergencial, porque você não tem como provar que está doente. Mas se tiver o atestado, faz no INSS mesmo, porque o valor, inclusive, vai ser maior, né? Se você não for chefe de família, o valor do benefício do auxílio emergencial é 600 e do auxílio-doença vai ser um salário mínimo, 1.045. Francinaldo, em Beberibe, também ouvinte da FM 107.5. Dei entrada em meu benefício em 2018. Fui para a perícia no dia 31 de julho de 2019 e a visita já veio na minha casa no dia 9 de fevereiro. Sou doente de asma e ainda não tive resposta nenhuma. O que devo fazer? Francinaldo, olha, essa demora realmente é muito estranha e essa visita aí também não deixou muito claro, porque normalmente o INSS não visita, só quando ele tem dúvida. Então pode ser que na verdade você tenha dado entrada judicialmente, porque essa visita é bem comum, né? Eles fazem uma visita para fazer o laudo social de como é que é a realidade daquela família ali, a realidade econômica, financeira, social daquela família. Se for esse caso, pode ser que seu benefício esteja em algum grau de recurso, e aí vai depender de ser julgado esse recurso, ou na turma recursal, ou na turma nacional de informação, para que você tenha um retorno aí do seu pedido.
Professor Tiago, dona Socorro Lima, em Fortaleza, diz que o marido é aposentado federal, é casado há 26 anos e tem 2 filhas, uma com 26 anos de idade e outra com 24 anos de idade. E ela pergunta, eu tenho direito à pensão por falta do meu marido? Eu não contribuo com o INSS, como fica a minha situação? Tire e acabe essa angústia da dona Socorro Lima. Dona Socorro, fique tranquila, porque a lei que trata do servidor público federal, a lei 8.112, traz como um dos benefícios a que se tem direito o dependente, justamente a pensão por morte em caso de óbito. Não se preocupe, porque a senhora, para receber a pensão, não precisa ter contribuído. A contribuição tem que ter havido por parte do seu marido. E aí, ele já estando aposentado, se ele vier a faltar, que seja bem mais à frente, né, que demore bem muito, a senhora vai receber a pensão por morte. Valdenor Vieira, a pergunta vem do Rio de Janeiro. Desde maio a dezembro de 2019 estive no auxílio doença. Na prorrogação, no dia 10 de janeiro, foi-me concedida a aposentadoria por invalidez, pois perdi uma visão. No dia 17 de fevereiro, recebi uma carta pelo aplicativo concedendo mini aposentadoria, mas no sistema do 135 ainda não consta. Pergunto a vocês, por estar desde 2019 no sistema, eu entro na nova ou na velha regra da Previdência Social? Valdenor, você se encaixa naquelas regras de quem já tinha preenchido todos os requisitos até antes da reforma, na regra do direito adquirido. Portanto, se você já tinha preenchido esses requisitos lá antes da reforma, a sua regra é a regra anterior. Dúvida também sobre os processos que tramitam no INSS. Renata em Icó. Meu marido sofreu um acidente em janeiro. O médico deu 2 meses e ele, mas depois de fazer a perícia, foi pedida uma exigência. Foi cumprida a exigência, mas até agora não tivemos resposta. No site não diz nada. O que fazer agora, professor Tiago? Renata, como eu não sei qual exigência que foi feita no caso do seu marido, né? A senhora depois pode ligar e dizer aqui pra gente. Eu poderia lhe orientar mais especificamente, mas a sugestão que eu lhe dou é para você ligar pro 135, que é o telefone da Previdência, e saber por que depois de cumprir essa exigência ainda não tem uma resposta. Vamos voltar à terra do avô do Tiago Albuquerque, em Coreaú. O Joaquim faz a seguinte pergunta. Em relação ao auxílio emergencial, quando o valor cai na minha conta da Caixa Econômica Federal, se eu não sacar esse valor, dentro de alguns dias o governo federal vai lá e tira esse dinheiro, professor Tiago? Olha, Luzenor, Joaquim, esse caso acontece bem muito com o INSS. Quando você não saca o benefício por 90 dias, ele fica bloqueado, mas você pode desbloquear no INSS. A lei que trata do auxílio emergencial não faz qualquer referência a isso. Mas o que poderia no máximo acontecer é um bloqueio e depois você desbloquear. O governo não pode tirar esse dinheiro aí que era seu. Pergunta do Fabiano em Russas. Gostaria de saber uma informação sobre o auxílio doença. O auxílio emergencial. Eu já fui aprovado e o dinheiro já está na minha conta. Mas agora não consigo fazer esse novo aplicativo da Caixa. O que faço para eu retirar o dinheiro? Se o dinheiro está na conta, por que ele não pode sacar, professor Tiago? Isso está acontecendo com muita gente aqui no Ceará. Pois é, Luzenor, realmente ainda houve essa questão aí do repasse da Caixa, né? Inclusive aquele imbróglio com o ministro da Cidadania, onde anunciou um adiantamento, depois o governo disse que não houve essa autorização. O que é para acontecer, na verdade, Fabiano, esse valor deve ficar disponível sim nos próximos dias, até porque a gente já passou do início, né? Começou nessa semana que passou agora, 27, 28, 29, de acordo com aqueles critérios de mês de nascimento. Se ainda não está disponível para você essa semana, realmente é o caso de você ligar para o 111 e saber por que o dinheiro não foi depositado. Rejane em Parambu, região dos Inhamuns, gostaria de saber se meu marido tem direito a receber o salário completo, pois ele recebe um auxílio acidente correspondente a meio salário mínimo. Ele tem deficiência em um dos braços e que o incapacita de trabalhar. Nesse caso, professor Tiago, o auxílio doença corresponde mesmo à metade do salário mínimo? O auxílio acidente, Luzenor, que a Regiane falou aqui, sim, ele corresponde a 50% do valor do salário de benefício. Salário de benefício é o seu histórico de quanto você ganhou na sua vida. Pego essa média e aplico 50%. Se a pessoa sempre ganhou o salário mínimo, vai ser 50% do salário mínimo, sim. O que acontece, Rejane? Para quem é concedido o auxílio acidente, para quem o INSS entende que não está totalmente incapaz, mas apenas teve uma redução da sua capacidade laborativa em razão de uma sequela de um acidente. Se a senhora entende que o seu marido está totalmente incapaz, o que a senhora pode fazer é entrar com ação judicial pedindo para converter esse auxílio acidente numa aposentadoria por invalidez ou no auxílio doença. Luísa em Icó diz que tem um filho, professor Tiago, hoje com 18 anos de idade, e perdeu uma visão aos 11
meses de idade e ela queria saber se esse filho dela tem direito a algum benefício junto ao INSS. Sim, Luiz, ele pode ter direito ao BPC, ao benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, já que ele tem esse impedimento de longo prazo aí porque ele perdeu a visão, ele pode ter direito sim, só que você vai ter que provar que a sua família tem uma renda de até de um quarto salário mínimo por pessoa. Professor Tiago, também, a dona Maria Bonfim disse que tem 57 anos de idade, é agente de saúde e tem 30 anos de contribuição e quer saber se já pode dar a entrada no pedido de aposentadoria. Dona Maria, se a senhora já tinha 30 anos até novembro do ano passado, sim, porque a senhora já tem direito adquirido. Se só preencher os 30 anos depois agora de novembro, depois da reforma da Previdência, vai ter que pagar um pedágiozinho, que é de quanto? É de 100% do tempo que faltava para completar esses 30 anos até novembro do ano passado. Se estava faltando 4 meses, a senhora vai ter que completar os 30 anos, mais 4 meses de pedágio, vai poder pedir aposentadoria. Professor Tiago, dona Maria na cidade de Camaragibe, no interior de Pernambuco, quer uma resposta, ela mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp 085-992-734353. Dona Maria em Camaragibe, Pernambuco, diz que tem 49 anos de idade e 25 anos de contribuição para o INSS e quer saber se já está perto da aposentadoria. Dona Maria, tá faltando um pouquinho de tempo aí. Como a senhora não tinha direito adquirido antes da reforma, vai ter que esperar a idade mínima aí de 62 anos de idade ou pode se encaixar na regra de transição. A regra de transição para a senhora seria pagar mais 100% do tempo que faltava para completar os 30 anos na época da reforma. Se a senhora já tinha 25 anos, estava faltando 5, aí paga mais 5, ou seja, daqui a 10 anos pode se aposentar independente da idade. Alex, em Tianguá, quero saber se eu, sendo tutor da minha filha, eu posso me aposentar. Tem impedimento, professor Tiago? De forma nenhuma, tranquilo, pode se aposentar aí, viu? Agora, se for o caso da sua filha receber um BPC e o senhor está constando como tutor, a sua aposentadoria pode influenciar no valor da renda per capita, por pessoa do seu grupo familiar. Aí tem que ver se realmente ainda fica no critério ou o INSS pode eventualmente suspender se ultrapassar. Mas se o INSS suspender, o senhor entra com ação judicial porque o judiciário entende que a renda pode ser um pouquinho maior sim. Dúvida do Valdeci Cavalcante em Campos Sales. Só tenho uma visão e trabalho há 1 ano como motorista contribuindo para o INSS. Será que consigo um auxílio? Sim, pode conseguir sim, o auxílio doença se você era realmente segurado da Previdência Social ou até uma aposentadoria por invalidez. A doença tem que ser incapacitante, mas é claro que para um caminhoneiro não ter a visão perfeita, justamente aí deve ser o caso de considerar que ele não pode mais trabalhar na atividade. Isaías em Itaitinga, eu tenho 53 anos de idade e 35 anos de contribuição só como vigilante, são 22 anos. Queria saber se posso pedir minha aposentadoria. Isaías, muito provavelmente você já tem direito adquirido aí, porque se completou os 35 anos só agora, teria que pagar um pedágio. Mas, como você tem 22 anos de vigilante, converte esse tempo especial em comum e muito provavelmente você já tinha esses 35 anos ou mais até antes da reforma da Previdência. Efigênia em Cascavel, também ouvinte da nossa FM 107.5. Eu recebi R$ 1.200 do auxílio emergencial. No meu Bolsa Família são 5 pessoas. Eu, como titular do cartão, meu esposo, 2 filhos e um cunhado. Gostaria de saber se recebi esses R$ 1.200 pela quantidade de pessoas ou se pelo fato do meu cunhado ser maior de idade. Meu cunhado está esperando uma resposta do benefício LOAS e quando olho dele no aplicativo diz que está em análise o processo. Explica aí, professor Tiago, essa situação da Efigênia. Dona Efigênia, os R$ 1.200 são seus. Ninguém recebe na conta o benefício de outro, tá bom? Agora, se a senhora tem marido, realmente não podia ter recebido, porque só a mulher que é chefe de família, né, que não tem cônjuge ou companheiro, é que tem direito a esses R$ 1.200 aí. Então, ou houve o erro da Caixa na hora de pagar, ou da data prévia na hora de informar, ou a senhora pode ter, sem querer, apertado lá no aplicativo da Caixa, informando que a senhora era o chefe de família. Se for isso aí, a senhora vai ter que devolver um pouquinho desse benefício aí. Francisco de Assis em Aratuba, sou agricultor, tenho 31 anos de idade e cortei meu dedo, o tendão. Gostaria de saber se tenho direito ao auxílio doença. Sim, Francisco, pode ter direito sim, tá bom? Você faz um pedido lá no inss.gov.br, anexa o atestado aí que você está impedido de trabalhar por um tempo e vai receber a antecipação de um salário mínimo. Cida em Russas diz que tem 57 anos de idade, recebe uma pensão de mais de um salário mínimo, é contribuinte do INSS há 13 anos e quer saber se ao completar a idade pode
pedir a aposentadoria. Dona Cida vai sim completar a idade de se aposentar, só que a idade para quem não tinha preenchido os requisitos até antes da reforma é agora para mulher de 62 anos de idade. Também em Russas, Alexandre diz que o pai vai se aposentar no próximo ano, é agricultor, e pergunta se o pai tem direito ao auxílio emergencial. Hoje em dia não pelo que a lei dispõe, mas o projeto de lei 873 já passou no Congresso Nacional, deve passar mais uma vez agora pelo Senado porque foi alterado na Câmara, e aí se o governo sancionar, sim vai ter direito também o agricultor ao auxílio emergencial. Professor Tiago, dúvida da dona Madalena Maria em Fortaleza. Ela diz que tem um auxílio-doença que vai até o dia 27 de maio deste ano, até o próximo dia 27, quer saber se pode prorrogar esse benefício. Sim, dona Madalena, você vai lá no site meuinss.gov.br, escolhe pedido de prorrogação, anexa seu atestado e, independente de perícia, ele deve ser prorrogado. A Leia em Fortaleza diz que tem 59 anos de idade e 10 meses de idade e 26 anos de contribuição, ou seja, faltam 2 meses para completar 60 anos de idade. Com essas condições, pode pedir a aposentadoria? Leia, só se você tivesse trabalhado numa atividade especial, aí com 25 anos de trabalho, independente da idade, poderia já dar entrada sim, porque já teria preenchido os requisitos antes da reforma. Francisco de Paula em Aratuba diz que é agricultor, já completou 65 anos de idade, deu entrada na aposentadoria e deu aprovado, mas não recebeu nada até o momento e quer saber se com essa situação pode receber o auxílio emergencial. Senhor Francisco, se você não está recebendo a aposentadoria ainda, né, aí pode receber sim um auxílio emergencial. Professor Tiago, pergunta do João em Iguatu. Meu sogro trabalhou 12 anos como motorista de ambulância e 21 anos em outras profissões, no total 33 anos de contribuição. Pergunta, esses 12 anos de motorista de ambulância no município se encaixam para a aposentadoria especial? Lembrando que ele tem 64 anos de idade. Sim, João, pode ser reconhecido como atividade especial e os 12 anos ficam acrescentados aí mais de 40%. Agora tem que ver qual foi o período, se foi antes de 95 ou depois de 95, para saber se ele precisa provar ou se já é presumido. Pertinho ali de Iguatu, em Acopiara, a Ariane diz que há um ano recebe o auxílio-doença e no próximo mês, no próximo dia 6, acaba o benefício e ela quer saber o que fazer. Olha, Ariane, você pode dar entrada lá no meuinss.gov.br no pedido de prorrogação, anexa o atestado e não tem que esperar a perícia médica, já deve ser prorrogado logo de imediato. Júnior, em Limoeiro, diz que sofreu um acidente de trabalho, perdeu o movimento dos tendões e quer saber se tem direito a um benefício do INSS. Júnior, pode ter direito sim, se isso fez com que você ficasse incapaz para trabalhar, aí pode ter direito a um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Agora, se apenas reduziu sua capacidade laborativa, pode lhe dar direito também ao auxílio acidente. De Limoeiro do Norte, a gente anda alguns quilômetros e chega a Russas, onde a Paula pergunta: meu marido está afastado há um ano, há muito tempo, e com essa pandemia ele não tem como fazer a perícia. A última que ele fez se encerra, o tempo, né, se encerra neste mês de maio, no dia 11. O que ele precisa fazer, professor Tiago? Ele precisa apresentar o aplicativo lá no site, o atestado médico lá no aplicativo ou no site do meuinss.gov.br. Quando ele apresenta e faz esse pedido de prorrogação, aí o benefício deve ser concedido, deve ser estendido por mais algum tempo. Jonathan, na localidade de Boa Vista, Aracoiaba. Eu sou casado e sou cadastrado no Bolsa Família da minha esposa. Meu benefício vai cair junto com o dela ou precisa fazer uma conta online? Jonathan, você não pode receber o benefício de outra pessoa, então não deve cair o seu valor no da sua mulher. O que vai acontecer é que se você não tiver conta, a Caixa vai criar uma conta poupança online para você, digital, para poder passar esse valor do benefício. Educação Previdenciária, professor Tiago. A Solange, em Recife, pergunta: eu gostaria de saber quais são as provas que devem ser apresentadas para eu conseguir minha aposentadoria para trabalhador rural e trabalhador urbano, professor Tiago. Perfeito. Como a gente não sabe se ela é urbano ou rural, a resposta vai ser diferente para cada um deles. Para o trabalhador urbano, Solange, você não precisa apresentar prova se o CNIS estiver tudo direitinho lá. Se as empresas tiverem recolhido tudo direitinho, basta lá dar entrada e pedir o benefício. Se a empresa tiver sonegado alguma coisa, não tiver repassado, a senhora pode levar a sua carteira de trabalho, ficha financeira, guia do FGTS, a RAIS, qualquer documento que mostrem a relação de trabalho, que o INSS tem que incluir esse vínculo independente da empresa ter recolhido. Se for trabalhador rural, existem várias provas que estão lá no artigo 108 da lei ou também estão lá no decreto, no artigo 22 ou então na IN 77. Mas pode ser
prova de que recebeu semente do governo, prova de que trabalhava na terra, contrato de cessação de comodato, né, de meação com o dono da terra, o ITR, ou qualquer uma dessas provas, junto com a sua declaração, a autodeclaração, podem servir para comprovar a atividade rural. Vamos a São Paulo, Santo Inácio, no município de Santo Inácio. Dona Dilma, nosso ouvinte internauta, diz que está com 58 anos de idade e 22 anos de contribuição e pergunta se vai conseguir a aposentadoria aos 60 anos de idade. Infelizmente não, Dona Dilma, porque para quem não tem direito adquirido, para quem não preencheu todos os requisitos antes da reforma, a idade agora para mulher é de 62 anos. Professor Tiago, dúvida do Cláudio Vitor, no Mato Grosso. Trabalhei por mais de 20 anos na roça. Nesse intervalo, trabalhei também com carteira assinada. Se for juntar o tempo de carteira assinada, talvez não chegue a 15 anos. Hoje, tem 5 anos que trabalho de carteira assinada. Sou vigilante. Será que juntando tempo de roça como agricultor e o tempo de carteira assinada, consigo me aposentar? Tenho 53 anos de idade. Olha, Cláudio Vitor, você pode aproveitar sim esse tempo aí, somar atividade urbana com rural para preencher a carência de 15 anos, tá bom? Agora, para poder se aposentar, você ainda não tem os 35 anos, nem tinha antes da reforma, então não poderia se aposentar agora. Ou você entra em alguma regra de transição, ou espera completar a idade de 65 anos para poder se aposentar. Pergunta que chega pelas nossas redes sociais, Maria Rita da Conceição. Eu fui aprovada na perícia e na assistência social, mas desde janeiro não recebi a minha aposentadoria. O que posso fazer? Dona Maria, se você passou por avaliação social, não deve ser aposentadoria, deve ser o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, tá bom? O que a senhora pode fazer? Talvez esse dinheiro possa até estar na conta da senhora, tem que dar uma olhadinha lá na conta que você indicou lá pelo INSS, que ele criou, e aí ele pode ter sido bloqueado se demorou mais de 90 dias. Se não for o caso de estar bloqueado, a senhora liga para o 135 para entender em qual conta foi depositada e ir lá buscar. Dona Aparecida Melo, ela é agricultora, não diz em que cidade se encontra, professor Tiago, mas fala que deu entrada no pedido de aposentadoria ao INSS e até agora não recebeu resposta. O pedido de entrada de protocolo foi feito no mês de março, há poucos dias, e ela pergunta quando vai receber a resposta. Dona Aparecida, a lei diz que o INSS não pode demorar mais de 45 dias para pagar depois que você entrega a documentação. Então, esse seria um prazo razoável. Durante esse momento de pandemia, os benefícios que foram dados à entrada, eles estão sendo até despachados rapidinho. Vai esperar pelo menos esse prazo aí. Se ultrapassar 45 dias, faz uma reclamação na ouvidoria no telefone 135 ou então já procura um advogado ou a defensoria para dar entrada numa ação judicial. Professor Tiago, quem está na fila do INSS esperando por uma perícia deve fazer o quê? É a pergunta feita pela Francisca Souza. Dona Francisca, o INSS no mês de abril já tinha que ter entrado em contato com a senhora para dizer que a sua perícia não vai acontecer e que apenas você anexa o atestado. Se não aconteceu isso aí, você pode você mesmo fazer esse requerimento de anexar o atestado para poder pedir o benefício. Leni Queiroz diz o seguinte: já paguei 13 anos ao INSS, tenho 65 anos de idade. Posso me aposentar? No momento não, Leni, porque você tem que ter pelo menos 65 anos de idade se for homem. Se for mulher, na verdade a idade já tem, mas você tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, que é a carência mínima, o tempo de contribuição mínimo para poder se aposentar. Professor Tiago, Antônio Santos, eu já paguei 10 anos sobre 10 salários e ganho só 3 salários na carteira. Isso vai dar certo? Como fica a minha aposentadoria? Olha, Antônio, não basta ter pagado só 10 anos, porque quando a Previdência faz o cálculo, ela faz o cálculo de todo o período contributivo. Se você se aposentou, por exemplo, por tempo de contribuição, os 35 anos que foi usado, a Previdência faz uma média sobre tudo. Portanto, se você pagou 10 anos sobre 10 salários, mas nos outros 25 anos pagou com menos, a Previdência faz um cálculo da média e o benefício pode ser um pouquinho menor. Jusileide Fernandes, dei entrada na minha aposentadoria e o benefício veio negado. Tenho 38 anos de carteira assinada. O que está acontecendo? O que devo fazer? Muito estranho, viu, Jusileide? Porque já tem um tempo de contribuição mínima. O que você pode fazer é entrar com recurso administrativo ou então já procurar a defensoria ou um advogado privado e dar entrada numa ação judicial para reverter esse indeferimento. Mais uma dúvida, José Giovanni. Meu pai tem 77 anos de idade e não é aposentado. Ele precisa fazer o que precisa fazer para se aposentar? Ele só recebe a pensão da minha mãe.
Giovanni, se seu pai realmente trabalhou por pelo menos durante 15 anos, aí você pode dar entrada no INSS levando a carteira de trabalho e os documentos que provem que ele realmente tem essa carência mínima aí. Se não tiver trabalhado 15 anos, ele não pode pedir o BPC do idoso, porque se ele pedir o BPC ao idoso, ele vai conflitar com a pensão da sua mãe e não pode receber BPC e pensão por morte. E se for trabalhador rural, tem também que comprovar esses 15 anos de contribuição. Perfeito, Luzenor. Se não for trabalhador urbano, leva lá as provas que trabalhou pelo menos 15 anos na atividade rural até a época em que preencheu a idade mínima. Professor Tiago, a Sandra Maria também não dizem que esse dado se encontra, mas mandou a seguinte mensagem. Eu tenho um laudo com a data de 13 de março deste ano e gostaria de saber se eu posso dar entrada no auxílio doença pelo aplicativo do meu INSS. Sou agricultora e sou cega de um olho. Eu contribuo com o sindicato e já está atrasado desde 2007 e também tenho osteoporose. O que fazer nessa situação aqui, a dona Sandra Maria? Dona Sandra, pode dar entrada sim pelo aplicativo do meu INSS.gov.br e hoje em dia está até mais tranquilo, porque o laudo que você vai anexar já vai ser suficiente para conceder o benefício. Não vai ter que passar por uma perícia médica. Então dê entrada lá que muito provavelmente será concedido o seu auxílio doença. Professor Tiago Albuquerque, nós já estamos entrando na reta final do bate-papo político, dizer para os nossos ouvintes internautas que foram muitas perguntas com dúvidas na área da Previdência Social em relação a essa demora do INSS. Mais uma vez, explicar para os nossos ouvintes internautas que o INSS não está tendo atendimento presencial, mas mesmo assim há um compromisso da Cúpula Nacional do INSS em dar agilidade às respostas desses pedidos de todos os tipos de benefícios, seja o auxílio doença, auxílio acidente, BPC e também a aposentadoria, tanto a aposentadoria por invalidez quanto a aposentadoria para os trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos. Sim, Luzenor, o INSS tem mantido o seu compromisso de entregar a prestação previdenciária ou assistencial através de aposentadorias, benefícios por incapacidade ou benefícios assistenciais. E esse compromisso tem sido cumprido através do contínuo trabalho dos seus servidores. O INSS tem um quadro de servidores excelente, muito preparados, muito estudiosos, muito competentes na área previdenciária. Então, por mais que não haja esse atendimento presencial, tenho certeza que eles estão de suas casas, dos seus lares, cumprindo o isolamento social, mas analisando os benefícios. E por isso que a gente está tendo esse caso aí, de gente que deu entrada antes da pandemia e o benefício está demorando a ser avaliado, mas gente que deu entrada depois da pandemia, quando o pessoal já estava trabalhando de home office e os benefícios estão tendo mais agilidade ainda. Então, tenho certeza do compromisso dos servidores do INSS e da instituição em garantir também o seu benefício. Professor Tiago, final do nosso bate-papo aqui no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você, ouvinte, internauta, pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 085-99273-4353 e chamar a atenção também que ao longo da semana, aqui e acolá, o professor Tiago nos atende a você, ouvinte internauta, respondendo perguntas entre segunda e sexta-feira no jornal Alerta Geral, que levamos ao ar pelas redes sociais do Ceará Agora e também pelas nossas emissoras de rádio. Professor Tiago, a você o nosso muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Luzenor. Grande abraço, ouvinte internauta. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.